Bom dia, igreja! Aleluia! Vamos orar, gente. Senhor Deus, nós queremos entender do Senhor os teus motivos, os teus planos, que são mais altos do que o nosso. Queremos entender como seus olhos enxergam a maldade, a crueldade, a injustiça, a deslealdade, os crimes, a violência, o derramamento de sangue inocente. Por que o ímpio prospera? Por que o justo vai à falência? Por que somos atingidos e não temos socorro? Existe uma resposta do Senhor. Existe um plano do Senhor que é descortinado pela tua palavra. E queremos entender. Queremos que o Senhor nos dê hoje uma palavra de entendimento e de cura a respeito das nossas dores e daquilo que os nossos olhos enxergam. Nós pedimos, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vivendo acima das crises, a gente tem ouvido essa palavra já desde o ano passado. Acho que a nossa crise começa, a crise do nosso país começa a se mostrar severa logo após a Copa, não só porque o Brasil perdeu a Copa, mas porque começaram a vir à tona notícias de corrupção muito mais acentuadas, a liderança do nosso país mergulhada em crimes, líderes sendo lançados na cadeia, um país que se torna desacreditado não só pela mídia nacional, mas também pela mídia internacional. Nós vivemos um tempo em que a gente vê um futuro sombrio. Nós vivemos um tempo em que a gente olha no primeiro mês do ano e fala assim, já começou, Deus. A carga dos impostos é altíssima, você sabe do que eu estou falando, e chegam aquelas cartas para você pagar IPTU, IPVA, como se já não bastasse as contas e as responsabilidades que você tem. A gente percebe um movimento, uma agenda mundial para destruir a família, para estabilizar, desequilibrar a visão de um homem que deve ser criado por uma família. A gente ouve rumores de guerra, a gente ouve sobre guerras, sobre alguns radicais que em nome da sua fé cometem todo tipo de brutalidade, todo tipo de crueldade, todo tipo de injustiça. E esse é um tempo que você olha assim, a crise. Mas você não está sozinho, não. Essas notícias que nós recebemos, elas são muito antigas. Na verdade, a Bíblia já falava sobre isso. E quando a gente pergunta por que o mal acontece, o profeta Abacuque, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, ele traz uma palavra de peso, chamada advertência do profeta Abacuque. Algumas versões, peso da palavra do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque é um profeta singular, porque ele tem um ofício, normalmente, quando que o profeta é levantado? Gente, o que é um profeta? Deus chamou uns para apóstolos, a gente aprende assim na escola bíblica dominical, é a mão, né? O apóstolo que toca em todos os outros ministérios. Efésios 4 fala sobre os dons ministeriais, não os dons do Espírito, mas os dons ministeriais. Então, nem todo aquele que é pastor de verdade. Alguns são profetas, você vê claramente que a voz dele é uma voz muito dura,
contra a igreja e contra o povo de Deus, porque a intenção do profeta é trazer o povo de volta para Deus. Elias é um profeta no meio do caos do Israel, e ele faz uma pergunta: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi ele. Se Baal é Deus, servia Baal. Há um outro profeta no Novo Testamento muito conhecido como João Batista. Ele bota o dedo na cara do rei Herodes e diz: não te é lícito tomar a esposa do teu irmão. É alguém que não tem papas na língua, é alguém que não tem doçura nas palavras, não tem medo de dizer a verdade, mas que bota o dedo na ferida e espreme e diz: arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Deus chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, esse dedo maior, para pastores, é o dedo da aliança, e outros para mestres, que aí é para você, o mestre, ele desentope o teu ouvido para te dar entendimento. O profeta, ele traz uma palavra de Deus para quem? Para o povo. Ele recebe do trono e entrega para o povo, mas Abacuque faz diferente. Abacuque pega o sofrimento do povo. Ele vê alguma coisa, ele vê injustiça, ele vê maldade, ele vê crueldade, ele vê traição, ele vê pai que devia proteger o filho, massacrando a sua família. Ele vê pai que devia abençoar a família, abandonando a família em nome da sua própria felicidade. Aliás, essa semana eu de férias visitei um monte de igreja, né? Você sai aqui, a gente foi para Cabo Frio, fomos para Balneário Camboriú, e fui visitando as igrejas que estavam mais próximas. E numa das igrejas que eu visitei, tinha um pastor fazendo 60 anos de casado. Não 60 anos de idade, casado. E era um velhinho assim, bem enxuto. Um senhor bem enxuto, não era velho, mas um senhor bem enxuto. Apesar de estar fazendo 60 anos, ele não apresentava ter 60 anos de casado, disse: pastor Vitor. Aí eu fui conversar com ele: pô, pastor, deve ter uma chave aí, deve ter um caminho, né, para 60 anos de casado. Eu fiz 26 esse ano. E eu perguntei: pastor, tem segredo? Ele: tem 2 segredos, meu filho. Falei: o senhor pode? Não, sim, 2. Primeiro segredo é não morrer antes de fazer 60 anos. Para você fazer 60 anos de casado, você tem que estar vivo. Primeira coisa, não morra. E o segundo segredo é: não separe. Não se separe. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Se você não se separar, Deus faz o resto. É só você não se separar. Mas a deslealdade é tão grande que os homens, em nome de uma felicidade, da busca de um prazer outro, simplesmente desistem da família e vão buscar e abandonam as pessoas as quais eles juraram, prometeram ser fiéis até que a morte os separe. Sepultam um casamento antes. Abacuque vê tudo isso. Quantos aqui nunca ouviram falar na palavra Abacuque? Levanta a mão, por favor. Nunca ouviu falar? Então é um profeta da Bíblia. É um chamado profeta menor. Tem os profetas maiores: Isaías, Jeremias e Ezequiel. Ezequiel é o rei. Ezequias é o rei. Ezequiel são livros grandes, são chamados profetas maiores. Não que o conteúdo seja menos importante. E tem os profetas menores, que são os livros menorzinhos. O livro de Abacuque tem 3 capítulos, 60, em 5, 6 minutos você lê o livro inteiro. Eu vou aconselhar você que você leia o livro inteiro. Mas Abacuque, ele é um profeta que ele faz o contrário. Ele, como se ele peitasse Deus. Deus, você não está vendo o que está acontecendo, não? Você não está percebendo o que está acontecendo? O mal é generalizado. A justiça se corrompeu. Para quem que eu vou apelar? É a polícia que devia me proteger, está me roubando. O juiz, que deveria ser justo, ele vai pender a balança da justiça, não em favor daquele que é o oprimido, mas em favor daquele que está vitimizando. Ele olha para o mundo e fala assim: Deus, isso não tem sentido. Os seus olhos são bons, o Senhor não pode perceber a maldade. Como que um Deus que é bom não ouve a minha oração? Alguém já fez uma oração assim, gente? Ou só eu? Sensibilidade. O Senhor não está percebendo, Deus, o que está acontecendo aqui na minha casa? O Senhor não está percebendo o que está acontecendo no meu trabalho?
O ímpio, ele só nega o imposto, ele mente, ele rouba, ele toma o que é dos outros e prospera. E eu estou fracassando nos negócios. O senhor não percebe isso? A destruição e a violência estão diante de mim. Ele vê coisas. Olha para mim. Ele vê circunstância. Ele olha para o seu país. Abacuque, ele é contemporâneo de um outro profeta chamado Jeremias. E Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Pelo livro, você já sabe qual é o tema do livro. Ele está lamentando a derrota, a destruição e o quadro de tristeza que foi tomado Israel. Ele está deprimido. Você lê Lamentações, você fica deprimido. Quando eu leio a Bíblia toda, e quando eu chego a Lamentações, dá vontade de chorar. Então, por quê? Porque quando você olha, você não vê esperança. E é isso que Abacuque está mostrando e está vendo. É isso que ele enxerga. Ele só consegue enxergar aquilo que os olhos dele vê ao seu redor. Mas aí Deus responde a oração? Responde. Aí Deus responde a oração de Abacuque falando o seguinte: você está vendo mal, querido. Você está enxergando mal. Por que você está achando que é só isso? Vai piorar. Mas Deus, eu busco socorro no Senhor. Eu não tenho a quem apelar. E o Senhor está dizendo para mim que depois de tudo que eu falei para o Senhor ainda vai piorar. Ele diz, vai. Olhe as nações e contemple-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam. Se lhes fosse contado, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que leopardos, mais ferozes que lobos no crepúsculo. Sua covardia vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas a conquistam. Vai ficar pior. Deus enxerga algo que nós não enxergamos. Deus vê algo que nós não percebemos. Qual é a razão do sofrimento de Judá? Qual é a razão da dor de Judá? Eu não quero parecer anacrônico, mas quando eu leio Abacuque, ele reclamando de Deus, parece que eu estou lendo o editorial de um jornal brasileiro. O que ele vive, nós vivemos. Essa palavra escrita há milhares de anos atrás, parece que foi escrita para o jornal de hoje, de domingo. E ele fala o seguinte: tem um povo ímpio, homens ímpios, que vão governar vocês. E eles são gananciosos. Eles não se importam e não são sensíveis à sua dor. Eles não se interessam pelos seus problemas, porque eles fazem suas próprias leis. O Deus deles são eles mesmos. Você acha que está protegido? Você acha que as muralhas de Jerusalém vão suportar o ataque? Mas não vão. Eles vão tomar vocês. Eles vão destruir vocês. E a notícia que recebe falando, então não tem jeito. Então não tem para onde eu fugir. Como eu vou escapar? Se eu não posso apelar para a justiça dos homens. E se quando eu apelo para Deus, Deus não me responde, mas quando responde, Ele me traz uma notícia de que a tragédia é muito maior do que eu estou imaginando. Escute agora, escute. Preste atenção. Muitas vezes Deus vai usar gente que não é crente, gente que é ímpia, para disciplinar o seu povo. O povo está sofrendo aqui e tem razão, gente.
Deus é pai. Deus não é um pai sujeito aos rompantes temperamentais que nós passamos. Deus é um pai amoroso, mas ele é pai. E como pai, ele castiga filhos. Como pai, ele quer trazer e fazer justiça com amor. E ele usa a tragédia para acabar com outra tragédia. A vida de Israel, quando Abacuque profetiza, ele profetiza no meio de dois reis muito ruins, um chama-se Manassés e o outro chama-se Amon. E depois ele ainda profetiza no tempo de Josias, que foi um rei 10, foi um rei bacana. Mas depois entra Zedequias, Jeoaquim, enfim, eles fizeram uma lambança. A Bíblia diz que nesse tempo o rio de sangue passava no meio de Jerusalém. Assassinatos, estupros, sangue inocente derramado. Aqui quando ele fala, eu não posso ver a violência. A palavra para violência aqui em hebraico é Hamas, que é diferente da palavra Hamas em árabe, que significa avivamento, calor, alguma coisa nesse sentido. Hamas em hebraico significa sangue derramado. Quando a Bíblia diz sobre as nossas mãos cheias de Hamas, são mãos que correm para derramar sangue inocente. Quando a gente olha para Jerusalém, a gente vê corrupção. Quando a gente olha para Jerusalém, a gente vê os juízes recebendo propina. Quando a gente olha para Jerusalém, a gente fala assim, esse ano não vai dar. E Deus diz, não vai dar mesmo. Porque eu vou disciplinar vocês. E eu vou usar uma tragédia, para acabar com a tragédia da vida de vocês. Deus, ele é pai que disciplina filhos que ama. Se você está pecando e não tem disciplina, eu vou te dar uma notícia muito triste. Pode ser que nem filho você não seja. Porque se você é filho, Deus vai te disciplinar. Não vai te disciplinar porque ele é um Deus que castiga e tem um chicote na mão e diz, passa para dentro que agora você vai ver. Com quantos paus se faz uma canoa? Não é isso. Deus é um Deus que disciplina com amor. E a disciplina é profética. Ela quer trazer o povo de volta para Deus. Deus não quer te massacrar, não quer te machucar, não quer te deixar dolorido. Deus quer que você volte para Ele. E é isso que está acontecendo. Quando Deus avisa que vai ficar pior, Ele está dizendo que Ele percebe o que está acontecendo. Mas por que você fala assim, por que Deus tolera o mal? Quem já fez essa pergunta? Por que Deus tolera o mal? Por que Deus não acaba com isso? Senhor, Tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse o castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Você olha para o lado e fala, aquele teu vizinho ímpio. E você vê ele feliz. E você está desempregado. Você sabe que aquele chefe, que aquele subordinado, que é incompetente, mas ele manipula o controle do chefe. Ele tenta tomar de assalto o coração do chefe para governar, para tratar como se estivesse num cabresto, para levar o chefe dele a favorecer ele. E o competente, aquele que é estudioso, aquele que é trabalhador, aquele que se dedica, aquele que está trabalhando tanto, ele não é promovido. Por que que o mal existe? Pode dar um clique. Lembram disso aí? Quem lembra dessa capa? Se eu não me engano, foi novembro ou outubro. Se Deus é bom, por que o mal existe? Deus sendo bom, fez todas as coisas boas. De onde então vem o mal? É uma pergunta de um sujeito chamado Epicuro. E está lá a figura do Aylan, que na verdade o nome dele é Alain. E foi traduzido, chegou ao nosso país como Aylan, mas é Alan. Esse menino
ele se afogou na travessia vindo de um país, de uma região massacrada pelo Estado Islâmico, buscando o que? Esperança, mas o pai dele, ele fala chorando e diz, eles escaparam das minhas mãos e morreram. Quero fazer uma pergunta para você. Se Deus é bom, por que o mal existe? Tem resposta para isso, gente? Tem resposta para isso? Tem resposta para isso. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus fez a terra, ele fez um lugar chamado paraíso. O sonho de Deus era que o homem vivesse num paraíso. Você se casa e você quer passar uma lua de mel, normalmente aonde? No paraíso. Para quem pode pagar o paraíso. O paraíso é um local onde você não tem falta. O paraíso é um local onde todas as tuas necessidades são satisfeitas. O paraíso é um lugar de alegria e de delícias perpétuas. Isso é o paraíso. O paraíso é um lugar onde Deus se encontra contigo e você fala com Ele face a face. O paraíso é um lugar de alegria profunda, onde você mergulha em fontes de prazer, porque Deus te deu um lugar perfeito. E Deus deu ao homem a autoridade para que ele vivesse em paz dentro do paraíso. Ele diz, dominarás, Adão, sobre as aves do céu, os peixes do mar, sobre todo o gado, sobre a face da terra e sobre todo animal que rasteja. Deus deu para um homem perfeito chamado Adão autoridade para viver em paz. O que Adão fez? O que Adão fez com essa autoridade? O que Adão fez com o domínio que Deus deu para ele? Sabe o que ele fez? Ele entregou de bandeja para o ser mais cruel, mais brutal, mais violento, mais sanguinário, mais assassino. Ele entregou para a serpente. A serpente falou assim, você me dá a tua autoridade e eu te dou o conhecimento do bem e do mal. E Adão mordeu aquele fruto de desobediência. E então aquela autoridade para fazer o bem no mundo perfeito do paraíso de Deus foi para a mão de Satanás. E Satanás então se tornou o príncipe deste mundo. O mundo hoje jaz no maligno, porque o homem pegou toda a autoridade que ele tinha para fazer o bem e deu para Satanás. E quando Jesus, ele é tentado, em Jericó, durante a tentação do deserto, Satanás diz para ele, e mostra a glória dos reinos, e diz, eu te darei autoridade, Satanás, eu te darei autoridade sobre todos esses reinos e nações, se tu prostrado me adorares. Porque essa autoridade foi dada a mim, e eu dou a quem eu quiser. Autoridade é um negócio que é delegado. Autoridade não é para todo mundo. Você tem autoridade para abençoar teu filho. Você pode amaldiçoar ele. Você tem autoridade para proteger a sua família. Você pode destruir ela. Você tem autoridade para viver em paz. Você pode causar uma guerra. O mundo jaz no maligno. Foi por isso que esse menino morreu. E é por isso que Abacuque olha e fala, Deus tem saída. Deus diz, tem saída. Porque na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho Jesus de Nazaré, nascido de mulher. Jesus veio justamente para destruir as obras do diabo. O diabo não tem a última palavra, porque quando Jesus ressuscita dos mortos, porque era impossível que a morte o detivesse, ele toma de volta a autoridade, ele toma as chaves da morte e do inferno. Gente, não fica pensando numa chave assim, não. O que é a chave? A chave é uma figura de autoridade espiritual, tá bom, gente? Assim como a vara é uma figura de autoridade espiritual do pai sobre os filhos, não poupe a vara. A espada é uma figura de autoridade do governo sobre o povo. Romanos 13 deixa isso muito claro.
E a chave é uma figura de autoridade espiritual. Eu tenho de novo autoridade. Jesus, ele recebe, ele fala, é-me dada autoridade, toda autoridade, nos céus e na terra. E não acaba assim. Ele diz, eis aí, eu vos dou autoridade. Ele resgata aquela autoridade do Éden e dá para a igreja. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo poder do mal. E tudo que ligares na terra, Mateus 16, será ligado no céu. E tudo que concordares na terra, será concordado no céu. O céu vai se mover, o céu vai escutar, o céu vai favorecer, o céu vai ficar submisso. O mundo espiritual, gente, ele está nas mãos da autoridade da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Só que nós somos cristãos na teoria, e quando chega na prática nós somos ateus. Nós temos autoridade para profetizar o bem, para pegar uma semente de fé e dizer ao monte, sai daqui, vai para lá, mas nós não falamos. A gente prefere ficar que nem Abacuque reclamando da vida. O senhor não está vendo, Deus? A culpa é sua. O senhor não está se mexendo, o senhor não está se movendo. E Deus diz, mas eu já te dei autoridade. Existe uma palavra aqui, chave. Uma palavra que muda a história desse lamento para um cântico de fé. Então, o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, está falando de Jesus, ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2, de 2 a 4. O que significa isso, pastor? Por favor, pastor, não me deixe em suspensão do que o senhor está falando. Essa palavra, ela mexeu tanto com o apóstolo Paulo, que ele escreve a mesma palavra numa tradução livre. Ele fala, o justo viverá por sua fé. O justo pela sua fé viverá, em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, e em Hebreus, eu já não lembro aonde, mas também está lá. Se bem que alguns autores e teólogos querem crer que o apóstolo Paulo não escreveu Hebreus, mas isso não interessa. Existem 3 notícias de que o justo vive pela fé. O que significa isso, gente? Significa que a fé vê o que é invisível. O que o Abacuque vê, a injustiça, a violência, o crime, é o que os olhos deles enxergam. E Deus fala assim, você está vendo errado. Você está enxergando errado. E Deus então, ele traz 5 juízos de maldição sobre essa nação babilônica. Ai daquele que ajunta tesouros fraudulentos. Ai daquele que rouba. Ai daquele que dá vinho ao seu próximo para o embebedá-lo e depois roubá-lo. Ai daquele que idolatra coisas. O justo vive por fé. Essas pessoas que estão prosperando na iniquidade já estão sentenciadas. Entenda isso. Agora, se Deus é invisível, alguém aqui já viu Deus? A Bíblia diz que o homem não pode ver Deus. Você não pode ver. A glória de Deus nos mataria. Agora, um dia no céu, nós o veremos como Ele é. Hoje, a gente não vive por aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê. E aí, o que você, quando você pega o autor de Hebreus no capítulo 11, o que ele fala para a gente? O que ele comunica sobre fé? Que fé é o firme fundamento daquilo que se... É certeza de coisas que não... É certeza de coisas que não, eu não vejo, coisas que não vejo, eu não vejo, mas vai acontecer. Meus olhos aqui, eu olho para minha casa, eu olho para minha família, eu olho para os meus negócios, eu olho para a minha saúde, eu olho para a desgraça
que tomou conta da minha vida, eu olho e falo, eu não consigo ver com meus olhos, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra. Quando você fala de fé, querido, sabe qual é o limite de Deus para a sua vida? Qual o limite da ação de Deus na sua vida? Você limita a Deus. Você diz para Deus que não dá, que vai ser impossível, que nunca vai acabar a dor, que você nunca vai alcançar o que você sonha. É você que diz isso. Jesus diz para os discípulos, dá a voz de comer, Senhor Deus, despede a multidão, deixa o povo sair. Eles passam no McDonald's de Jerusalém, eles passam na padaria, eles compram um pão com mortandela, deixa eles ir pelos campos, eles vão resolver, dá a voz de comer. Senhor, nós temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele está dizendo para Deus, Deus, o que eu tenho não vai dar. Você faz ideia do tamanho de Deus, querido? Você pode esquecer de tudo desse sermão de hoje. Você sabe o tamanho de Deus? Abre em casa e leia Isaías 40. A quem vocês vão me comparar? Eu sou incomparável. A quem vocês vão me comparar? Eu chamo as estrelas dos céus como um general chama os seus exércitos. Todas elas comparecem aqui. Eu chamo pelo nome. Andrômeda, venha. Órion, Áquila, Léo, Centauro, todas as constelações se apresentam, Ursa Maior, todas elas vêm. Eu meço o universo a palmos, olha o tamanho de Deus. E eu descortino ele como quem abre uma cortina. Deus está falando assim, eu sou tão íntimo desse universo que eu criei. Que é como ele se compara, sabe a cortina da tua casa? Vocês que são mulheres, que prepararam um bandô, um babadinho em cima, com detalhes. Deus está falando, eu conheço os detalhes desse universo. Eu chamo as estrelas pelo nome. E vocês ficam preocupados com aquilo que seus olhos veem. Em vez de fazer planos comigo a respeito daquilo que seus olhos querem ver. Querido, agrada-te do Senhor, Ele fará o desejo do seu coração. Se você para de reclamar, se você para de murmurar, se você para de reclamar das pessoas. Eu nunca vi, pastor Calixto, eu nunca vi uma pessoa chegar aqui para dar um testemunho e falar assim, eu quero dar um testemunho aqui, pastor. Eu reclamei e alcancei a vitória. Alguém já viu isso, gente? Você já viu reclamão, murmurador alcançar alguma coisa? Reclamão morre no deserto. Murmurador não alcança a promessa. Sabe quem alcança a promessa? Quem enxerga aquilo que é invisível. Abraão tinha, gente, 100 anos. A namorada dele tinha 90. Você tem vô e vó em casa. Imagina na tua avó, na tua bisa, engravidando. Pensa nisso, querido. O que é mais fácil para Deus? Engravidar uma mulher de 90 anos ou uma moça virgem de Nazaré? Deus é todo-poderoso. Você não deve viver, nem se entristecer por aquilo que seu olho vê de mal. Mas você precisa ter esperança em mim. Eu sou o teu Deus. Eu sou um Deus pessoal. Eu vivo a tua vida. Não tenha medo de 2016. Não tenha medo da crise. Creia no Senhor. Ele é o teu Deus. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro presente no tempo da angústia. O justo, ele não vive pela circunstância. O justo vive pela fé. E eu vou crer que o meu Deus vai operar. Os meus olhos não veem, mas a minha fé já capturou. A minha fé já chegou lá. A minha fé já alcançou. Por isso, eu vou cantar que eu vivo acima das crises, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, ainda que decepcione o produtor da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará meus pés como os das servas e me fará andar
sobre as minhas alturas, aquilo que é impossível para mim, aquilo que é inalcançável para mim, aquilo que é crise, eu digo, eu não consigo. Deus vai me fazer andar em cima das crises, ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu esteja desempregado. Você entendeu? Os campos faliram, a agricultura faliu. Não é que eu não tenho mais apenas carne para comer. O arroz e o feijão também acabou. Ainda que eu não tenha o que vestir. Ainda que tudo conspire contra mim. O Senhor me fará como as corças. A corça é um animal muito equilibrado. Ele anda em penhascos, ela pula, ela salta. Você já viu a corça cair desequilibrada? Se você entender que a tua fé deve estar no Senhor Jesus, você não vai tropeçar, querido. Você vai enxergar a crise, porque ele está enxergando a crise, ainda que eu não tenha vinho para beber. O que ele está falando, gente? O produto da oliveira minta, acabou a alegria, acabou o vinho, acabou o azeite, acabou a doçura. A figueira não floresceu, não tem doçura, não tem figo, não tem o sabor de alegria. Ainda assim, eu me alegrei no Senhor. Essa é uma palavra para você começar 2016 aleluiado. Não olhe para aquilo que seu olho vê, olhe para o teu Deus que tudo vê. Toda vez que eu saio de casa para pregar um sermão, seja nos cultos de sexta-feira na libertação, seja no domingo, eu prego como se fosse a última vez que eu fosse pregar. Eu prego como se você fosse o último sermão que você fosse ouvir na sua vida. Olha, a vida faz assim, ó, e você já era. Escolha colocar a tua confiança no Senhor. Escolha estabelecer o Senhor como teu refúgio, como tua fortaleza. Escolha convidar Deus para a tua vida. Escolha dizer para Deus que Ele vai te socorrer. Convide Ele esse ano. Convide Deus. Não viva uma vida de mornidão. Viva uma vida com fogo. Peça para Deus te avivar. Como você aviva a brasa. Como você sopra o fogo e o fogo queima. Peça para Deus para te trazer para bem perto do altar dele. Amém, queridos? Vamos orar. Deus falou contigo, não falou? Gente, essa palavra me consumiu a semana inteira. E eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua família. Eu vou orar pelos seus filhos. Eu vou orar pelo seu futuro. Eu vou orar pelas suas decisões. Eu vou orar pelas suas circunstâncias. Senhor Deus de Israel, nós nos juntamos a Abacuque essa manhã. Nós também contemplamos o mal. Nós enxergamos as injustiças. Nós percebemos a iniquidade sendo cometida do lado de cada um de nós, como uma sombra que ameaça. Nós vemos que a deslealdade e a ganância tomou conta da história que vive ao nosso redor. Mas nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos veem. Nós vivemos por aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós vivemos por uma palavra que promete proteção. Uma palavra que anuncia que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não me alcançará. Porque praga nenhuma chegará na minha tenda. E por isso eu não temerei o mal. Nenhuma praga que assola o país. Nem o vírus. Nem a iniquidade que me ameaça. Nem a seta, a bala perdida, que voa no meio da escuridão. Nós confiamos no Senhor. Nós entregamos a Ti o ano que começa.
Nós entregamos a Ti as nossas vidas. Nós escolhemos viver contigo. Nós escolhemos confiar no Senhor. Nós escolhemos esperar no Senhor. Nós escolhemos receber a palavra profética do Teu servo como uma palavra de Deus, de esperança para a nossa vida. Nós, em nome de Jesus, fazemos calar todas as vozes, todas as intimidações. Nós celebramos a presença do Senhor na nossa vida. Nós adquirimos, nós juntamos para perto de nós, ó Pai, as Tuas promessas e declaramos que nós não temeremos o futuro, porque o futuro pertence ao Senhor, mas nós temeremos ao Senhor Jesus, que é aquele que nos abençoa, que nos guarda e que nos protege. Entregamos a nossa família, a nossa vida afetiva, a nossa vida sentimental, a nossa emoção, a nossa vida emocional. Nós entregamos os nossos negócios ao Senhor. Nós vamos escolher andar como corças. Nós escolhemos andar acima das crises. Nós escolhemos caminhar perto do Senhor. Recebe a nossa oração, a nossa dedicação. Em nome de Jesus, a igreja que ama o Senhor diz amém, amém e amém. 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 Deus é bom. Amém.